Olá, aqui quem vos fala é Yara Soares. Eu estava vendo uma, um texto em que o profeta ele é carregado, pelos cabelos. Deus pega o profeta Ezequiel, o anjo pega o profeta Ezequiel e o carrega pelo cabelo. Interessante, né? Só que no texto de Ezequiel tem um vale de ossos secos. Ezequiel 34, acho que é capítulo 8. Deixa eu ver se eu encontro. Um livro escondidinho, né? É antes de Daniel. Eu gosto da Bíblia. Ele traz, Ezequiel, ele traz vários conceitos jurídicos, por exemplo, a responsabilidade pessoal, né? O contexto aqui, de justiça, juízo e justiça, né? O conceito do que é justo, ele vem descrevendo de uma forma bem clara. Ele Vale de Ossos Secos, 34, né? Profecia contra os... acho que não é esse não. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Ele vem trazendo também o conceito de juízo, né? Era um estadista da época. Achei. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são todas as casas de Israel.
Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Sabe o que eu estava pensando aqui, ó? Por exemplo, teve o Holocausto, né? O Holocausto. Ali morreu mais de 12 milhões de judeus, né? É isso. Ezequiel ele foi transportado para um vale de ossos secos. A gente não sabe para qual tempo que Deus transportou ele. Porque Deus perguntou a ele: poderão esses ossos reviver? Deus fez uma pergunta e ele disse para Deus: Senhor, tu o sabes. Eu fico pensando aqui, ó, que Deus, ele nada segura Deus, nem o tempo segura Deus. E se Deus levou Ezequiel num outro tempo, e ele foi lá no futuro, e vendo o futuro, por exemplo, vendo uma quantidade enorme de judeus ali mortos, né? Porque eles foram mortos na câmara de gás. E ele profetizou sobre eles. E imagina aquele tanto de gente ali ressuscitando no futuro. Aqueles ossos todos ali ressuscitando. Pode ser também que imagina assim, ó, se alguém fosse profeta e tem esse tanto de cristãos mortos pelos muçulmanos. Esses cristãos, eles deveriam estar armados para poder se defender, né? Deveria ter milícias, exércitos de homens cristãos, né? Por exemplo, a igreja católica, a igreja evangélica deveria ter exércitos, né? Armados, homens de guerra mesmo, para poder defender o povo. Olha, então imagina que Deus pudesse ir lá nesses 10 milhões de judeus, num vale onde tivesse todos aqueles ossos ali reunidos, e pudesse profetizar sobre eles: ressuscitem. Ou esses homens que foram mortos na África, por exemplo, por serem cristãos recentemente. E se alguém, um profeta, dissesse para ele: ressuscitem, voltem a viver, e soprasse o fôlego de vida sobre eles, e eles simplesmente ressuscitassem. Uma vez aconteceu uma coisa comigo, eu acho, tinha uma mulher no hospital e eu estava no hospital. Por causa de nada eu passava mal, sabe? Mas eu acho que era meu emocional. E nesse dia eu passei mal. E chegou uma mulher que tinha sofrido um acidente, estava morta. E eles deixaram a mulher na porta de entrar para poder preparar o corpo. E eu levantei
andei, fui lá e encostei na pessoa. A pessoa voltou a respirar. Tipo, eu encostei o dedo. Da mesma forma, assim, por exemplo, uma coisa assim, boba da minha cabeça. Eu acho que tem materiais genéticos congelados, por exemplo, embriões. E as pessoas acham que isso é uma grande bobagem, né? Mas se tivesse a chance dessas crianças nascerem, porque embora esses homens sejam velhos, né? Por exemplo, às vezes o doador é uma pessoa que é um senhor, que ele já é um senhor hoje, é, ou que ela já é uma senhora, né? Ah, mas a estrutura física deles, a genética, o DNA deles é perfeito. E a inteligência deles é terrível, né? Então seria maravilhoso se eles pudessem nascer. Mas isso, para isso acontecer, você teria que fazer esse tratamento totalmente de graça, porque mas eu acho que Deus, mudando de assunto aqui, que Deus transportou Ezequiel para o futuro. E agora eu fico pensando, se esse futuro fosse esse agora, onde é, tem esse monte de cristãos que foram mortos, né, na África. E se Deus transportou ele para esse momento, tipo, e essas pessoas pudessem ressuscitar para essa tal de Guerra Santa, poderão esses ossos reviver? Senhor, tu o sabes. Então, Deus ele não se limita ao tempo, então, mas o tempo de Ezequiel era aquele. E o tempo que você está falando seria muito além do futuro. Mas para Deus isso não é limite no espaço, né? Pois é só um pensamento aqui, mas eu acho que Deus fez isso. Eu acho que a verdade é que vocês precisam armar todos os cristãos, porque vai ter a jihad, né, a Guerra Santa, e esses homens querem matar os cristãos. E para eles se defenderem, eles têm que estar armados. Armem os cristãos.